dando prolongamento ao nosso apanhado a respeito do estudo dos estudiosos de filosofia no Brasil. Hoje nós vamos falar do Cruz Costa. O João Cruz Costa foi um professor da USP e um dos grandes estudiosos da filosofia no Brasil. Ele, à semelhança de outro estudioso que nós abordaremos na sequência, ele foi se preparando para escrever um texto razoável, significativo, a respeito da filosofia no Brasil. O procedimento básico que ele adotou para fazer essa exposição é acompanhar o desenvolvimento do pensamento filosófico paralelamente ao desenvolvimento da história do Brasil. Então, ele é o primeiro autor que pretende vincular, o primeiro estudioso que pretende vincular a assimilação, o exercício do pensamento filosófico com o estágio cultural e histórico do Brasil em cada época. Portanto, ele faz uma espécie de levantamento histórico e uma associação entre o que estava acontecendo socialmente, culturalmente, politicamente no Brasil, em determinadas épocas, com o pensamento filosófico que estava em vigor naquela circunstância. E ele tem um livro muito importante, chamado História das Ideias no Brasil. Ele começa a elaborar os textos que o conduzirão a essa grande síntese já nos anos 30. O Cruz Costa também foi um dos grandes estudiosos brasileiros do movimento positivista. Então ele estudou o positivismo, ele tem também vários textos a respeito do positivismo, mas fundamentalmente a grande obra dele foi fazer essa ligação entre a história do pensamento e a história política, a história social e cultural do Brasil em cada período. Principalmente, ele dá ênfase no período colonial, e no período da monarquia e na república. Então, ele associa, de certa maneira, a conjuntura histórica com o pensamento filosófico. E esse levantamento histórico, essa associação, é extremamente interessante. Ele é o primeiro autor, o primeiro estudioso que procede dessa maneira, fazendo uma ligação dos fatos históricos com o pensamento filosófico. E isso, a obra dele foi sendo aguçada e aperfeiçoada. Ele começa os seus estudos e o seu aprofundamento no tema a respeito da filosofia no Brasil, principalmente nos anos 30, mas ele vai escrever um texto muito significativo no ano de 1945, cujo título é Filosofia no Brasil, com vários ensaios preparatórios para aquilo que vai ser a sua grande obra, que é a História das Ideias no Brasil. E é interessante, porque ele não coloca a história das ideias filosóficas, ele coloca a história das ideias, que também esse é um diferencial. O Cruz Costa também se destacou no estudo dos positivistas e de um filósofo cético, não está muito definido se ele era português, se ele era espanhol, Francisco Sanches, num momento de grande indefinição da Península Ibérica. E a grande obra dele, de fato, é a História das Ideias no Brasil. A História das Ideias é um termo muito mais amplo, é uma designação muito mais ampla para o estudo do pensamento no Brasil. E no fundo é exatamente isso, essa é a visão que o Cruz Costa tem. Ao invés de estudar a história da filosofia, que na opinião certamente dele não existia história da filosofia,
ele então se dedica a fazer aí um levantamento da história das ideias. É óbvio que entre as ideias, as mais relevantes e significativas são as ideias de natureza filosófica. E por isso esse esforço de vincular uma espécie de condições de receptividade de determinados pensamentos dentro da cultura brasileira. Por que determinadas filosofias foram aceitas em determinados momentos ou tiveram uma maior receptividade. Esse é um problema ainda, é um problema histórico, naturalmente, e ele tenta buscar nas circunstâncias nacionais, nas circunstâncias históricas, o fato de determinadas filosofias haverem influenciado o pensamento nacional. Eu vou dar dois exemplos simples. O primeiro é o movimento espiritualista. A questão é, por que o espiritualismo entrou em vigência no Brasil, foi aceito como um movimento de pensamento? E o espiritualismo é um movimento de filosofia na França, francês. O grande líder desse movimento, o grande teórico desse movimento, é um filósofo francês chamado Victor Cousin, que é o prócer, aí, o grande divulgador do pensamento espiritualista. E uma coisa interessante também em relação ao Cousin, que ele foi um grande historiador da filosofia. Então ele é um dos primeiros filósofos modernos franceses que se dedica ao estudo da história da filosofia. Ao menos no século XIX. Veja, a grande questão, portanto, do Cruz Costa é saber por que condições, que conjunturas nacionais permitiram aí a implementação ou a divulgação entre nós do pensamento espiritualista. E as razões dadas pelo Cruz Costa são de natureza política. Esse movimento, o movimento espiritualista, também é conhecido no Brasil e é designado de ecletismo. Isso coincide também com um certo momento da nossa monarquia, em que se fazia necessário uma certa conciliação de pensamentos e ideias antagônicas, e a melhor maneira de se fazer isso era através de um certo modelo de pensamento que propunha a conciliação de coisas aparentemente diferentes. E por isso o ecletismo talvez tenha sido adotado, do ponto de vista do Cruz Costa, muito provavelmente porque era uma necessidade da conjuntura histórica do Brasil. Então, determinados pensamentos entram em vigor dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, incorporados de outras culturas, por uma necessidade interna. E um outro movimento também interessante nesse sentido é o positivismo, que não teve repercussões na própria França, a não ser de maneira muito superficial, mas que no Brasil e em alguns países da América Latina, em especial o México, foi uma filosofia que teve grande aceitação, um tipo de pensamento que teve grande aceitação. E uma das questões, naturalmente, que o próprio Cruz Costa se coloca é exatamente esta. Por que essas filosofias foram aceitas? Por que elas dominaram o cenário cultural do Brasil e foram divulgadas em âmbitos mais amplos da cultura? Então esse é o procedimento metodológico e a ideia fundamental do Cruz Costa ao abordar a filosofia, ou o pensamento, as ideias filosóficas, ou as ideias no Brasil.